Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero poder colaborar com mais uma reflexão sobre a palavra, sobre aquilo que de fato pode nos estruturar de uma maneira melhor. E hoje eu quero especialmente falar um pouco com vocês sobre o deserto, sobre os nossos desertos e a necessidade que temos de passar por eles. Lembrando um pouco da palavra lá atrás, lá em Êxodo, nós lembramos da passagem de Moisés, do povo hebreu, dos israelitas, pela passagem no deserto. E o que isso significa? O que a passagem pelo deserto significa? Bem, a gente sabe que bem antes de Moisés, José teve uma boa relação com o antigo faraó. Tanto que ele consegue reunir a sua família no Egito. Ele traz todos os seus irmãos e também o seu pai Jacó, que naquele tempo já se chamava Israel. E Israel, Jacó, ele vai de fato morar no Egito a convite do seu filho José, que abaixo do faraó ele era o general, ele comandava naquele tempo o Egito. E o Egito de fato foi próspero durante todo esse tempo em que José esteve com aquele povo. Porém, a gente sabe que depois da morte de José, houve a troca de Faraó, houve a troca do governo. E isso prejudicou toda aquela relação que o povo de Israel tinha com o Egito. E o que acontece então? Após muito tempo, foram 430 anos de escravidão, o povo de Israel ele cresceu, ele recebeu de fato a dádiva que Deus os deu para poder se reproduzirem. Eles de fato cresceram tribos na região do Egito. E isso fez com que o faraó tivesse medo do povo israelita. E com este medo, a ação do faraó foi aumentar a escravidão, aumentar os trabalhos, forçar os israelitas ao trabalho. E como a gente já sabe, Moisés é da família, ele vem da tribo de Levi. Então, a ele, todo mundo sabe a história. Eu espero que saibam a história de Moisés. Moisés era de fato hebreu, porém, considerando o que o faraó, com toda a sua malícia, pediu para fazer aos filhos de Israel, a mãe dele teve que colocá-lo em um pequeno berço e colocá-lo no Nilo, onde ele foi recebido pela filha do faraó. Então ele cresceu, ele conheceu de fato os egípcios. E ele, depois de adulto, ele percebe que aquela forma do Egito tratar o povo de Israel não era a melhor forma. Era uma forma terrível, inclusive, pois, de fato, os israelitas se tornaram escravos dos egípcios. E acontece que, naquela passagem, Moisés, para proteger um hebreu, para proteger um israelita, ele acaba assassinando um egípcio. A razão pela qual ele tem que fugir. E após ele fugir, Deus fala com Moisés. Deus fala pela sarça ardente. Sarça que queimava era a voz de Deus. E falava para Moisés que ele, apesar das suas limitações, ele iria tirar o povo do Egito, iria salvar o povo do Egito. E aí então Moisés vai ao povo
aos seus irmãos hebreus, vai ao povo de Israel e fala sobre todo o ocorrido, que Deus o prometeu que tiraria aquele povo dali. Porém, a gente sabe que não foi, não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Após várias pragas havidas no Egito, eles conseguem a autorização do faraó para irem ao deserto. Isso após várias pragas, houve as pragas dos gafanhotos, houve o granizo, houve o sangue no rio Nilo, houve o enxame de moscas, houve várias questões que fizeram com que o faraó, no último momento, pudesse liberar o povo de Israel para adorar o seu Deus no deserto, inclusive a morte dos primogênitos, inclusive a morte do filho primogênito do faraó. E então o povo vai ao deserto. Neste momento, o povo ama Moisés. Naquele pequeno momento, o povo ama Moisés. E então, o que acontece depois é um tempo de deserto. O primeiro obstáculo que nós podemos perceber é o Mar Vermelho. E naquele momento o povo de Israel já começa a duvidar da palavra de Deus, começa a duvidar do que Moisés havia dito. E isso é algo que devemos nos questionar. Quando nós nos propomos a ir ao deserto, como nós agimos? Nos falta fé? Ou nós temos, de fato, a segurança que Moisés teve para terminar a passagem pelo deserto? No primeiro momento, no primeiro obstáculo, o povo duvida. Porém, Deus, na sua magnitude, na sua misericórdia, no seu plano perfeito, ele abre todo o Mar Vermelho, por onde o povo de Israel passa. E nisso o povo volta a ter fé em Deus. Logo depois, o povo sente fome e duvida de Deus. Logo depois, o povo tem vontade de comer carne, duvida de Deus. E isso faz com que o coração de Deus se sinta magoado. Apesar de Deus estar fazendo milagres, maravilhas, realizando maravilhas, o maná caiu do céu. Para o povo se alimentar de carne, codornas vieram do céu. Deus alimentou o seu povo, mas o povo insistia em duvidar de Deus. Deus, inclusive, dá a Moisés as leis. O povo ainda duvida de Deus. O povo não entendeu que o deserto era necessário. Muitos voltaram ao Egito para viverem uma vida de escravidão. E você, no seu tempo de deserto, o que você tem feito? Você retrocede? Você prefere voltar à vida de escravidão, que talvez seja aquela vida de comodidade, aquela vida cômoda que você está levando? No primeiro obstáculo que aparecer no deserto da sua vida, você manterá a fé? Ou você duvidará das promessas de Deus? Não é tão difícil perder a fé, pois nós sabemos que somos fracos. Porém, a nós foi dada a inteligência, o entendimento, o bom entendimento que vem do Espírito Santo, para que nós possamos refletir, rezar e orar, pedindo a Deus que Ele nos encha de fé, para que nós possamos enfrentar, de fato, os desertos de nossas vidas. E não pense que o deserto é algo que passará conforme o seu tempo, não. O deserto passará conforme o tempo de Deus. Naquele tempo, o povo questionou a Moisés: por que estamos passando por esse local? Sabendo você, Moisés,
que pelo sul nós chegaríamos mais rápido às terras de Canaã. Porém, Deus já havia determinado para Moisés passar pelo caminho do Mar Vermelho, pois ele, sendo o Alfa e o Ômega, o conhecedor de tudo, do passado, do presente e do futuro, ele sabia que se o seu povo passasse pelo sul, um caminho mais curto, eles iriam deparar com guerras, onde o povo de Israel poderia ser facilmente aniquilado. Então, coloque as suas esperanças, não faça do seu deserto conforme o seu tempo. Espere o tempo de Deus. Não pense que o deserto te quebrará. Não. O deserto te ensinará, o deserto te dará experiências, o deserto fará com que sua fé aumente em nosso Senhor. O deserto te preparará para quando você chegar à terra prometida, você seja bem-sucedido. Que Deus te abençoe, que você entenda que o deserto é um processo necessário, é uma ponte que necessita ser passada, você precisa enfrentar. Não se acomode com a escravidão. Deus tem uma terra prometida para você logo após o deserto.